Senhor, Arena. Quem pode dizer amém? Graças a Deus, mais uma noite de louvor e adoração ao Senhor, porque nós nascemos para adorá-lo. Quem já entendeu isso, levanta sua mão e fala: eu nasci para adorar o Senhor. Amém? Glórias ao Senhor, mais uma noite. Ele nos chamou, Ele insistiu com as nossas vidas para que nós viéssemos à casa dEle. Você acha que veio por livre e espontânea vontade? Sim, você respondeu livremente ao convite do Espírito Santo. E por isso você vai ser tremendamente abençoado nessa noite. Quem pode dizer amém? Eu recebo em nome de Jesus. E hoje nós estamos na série Aqueles Crentes. Hoje o tema é o Manual da Vida. Quem sabe que a Bíblia é o manual da vida, todo aparelho que a gente compra, tudo que a gente adquire, vem o manual escrito como ele deve ser utilizado, como ele deve ser ligado, como ele deve ser acionado para cumprir o propósito dele. Você entende isso? Eu compro um micro-ondas, muitas vezes ele é novo, então tem uns que são digitais, tem outros que tem um botãozinho de rodar. Então, eu preciso, para utilizar aquele aparelho, ler o manual de instruções. Se eu ler corretamente o manual de instruções, vai ser mais fácil de eu utilizar e ele vai cumprir o propósito dele. Amém? Quantos entenderam? Um exemplo bem básico. Assim é a Bíblia para as nossas vidas. Se a gente ler, a gente vai conseguir entender o propósito pelo qual nós estamos nessa terra e nós vamos viver em paz, com graça e prosperidade. Quem crê, diz amém. Dá uma salva de palmas para a palavra de Deus. Aleluia! Como nós vimos no vídeo, temos o congresso de homens e é amanhã. Fala para um rapaz, para um homem que está do teu lado. Fala, é amanhã. Amanhã cedo, amanhã 9h30. Fala para ele, aqui na igreja, 9h30 da manhã, vai ter palavra do Senhor para a sua vida, para você ser edificado, para você crescer na fé. E também um churrasquinho, Porque todo mundo gosta de churrasco. Nem que seja de peixe, churrasco deve ser. Pode não ser de carne de boi, mas de frango, de porco. Cada um gosta aí de um churrasquinho, nem que seja de legumes. Tem gente que não come carne. Gostou ali, fala, bé. Fez assim, legume não, Mas tem cebola, um abacaxi assado ali, com uma canelinha em cima. Ô, glória. Homem, pode trazer também um abacaxi, tá bom? 1 quilo de carne e mais um abacaxi, se você gosta. Sei que vai ser bênção. Mais uma vez, fala para o homem que está perto de você. Amanhã, 9h30 da manhã, aqui na igreja, querido. Amanhã, 9h30 da manhã, aqui na igreja. Aleluia. Então, hoje, vamos falar do nosso manual da vida, que é a Bíblia. A Bíblia, ela é muito mais do que um livro com histórias antigas. A Bíblia, ela é a luz, ela é a direção para as nossas vidas, é o que mostra a direção onde nós devemos caminhar. Mas não basta somente a gente ler as palavras, não basta somente a gente entender as histórias, estudar tudo que está escrito na palavra, na Bíblia. É preciso também viver o que está escrito, viver tudo aquilo que eu li, viver tudo aquilo que eu ouvi, viver o que a palavra me ensina. Põe a mão no seu coração e fala assim para você mesmo: eu preciso entender que compreensão da Bíblia não traz mudança na minha vida. Eu preciso colocar em prática todo o conhecimento. Então, se você quer ter uma vida debaixo da vontade de Deus, uma vida conforme o Senhor tem planejado para você, desde o momento que você nasceu, você precisa colocar em prática o que você tem lido, o que você tem estudado, o que você ouve da palavra de Deus. Quero ouvir um amém. Salmo 119, 105. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem pode fechar os olhos agora, por favor? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça,
mediante a Tua palavra, Deus eterno, e a Tua presença que já está neste lugar, que foi entronizada, desejada, adorada, a Tua presença, Senhor, pelos corações sedentos aqui neste ambiente, ó Senhor, vem hoje falar conosco, vem hoje nos revelar, Senhor, a Tua vontade, vem trazer novas revelações para o nosso coração, para a nossa vida, Senhor, porque nós queremos entender e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Dá mais uma salva de palmas para a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, né, uma geração de tão fácil acesso à palavra de Deus. Aplicativos, né, sites, cultos gravados, ficam lá na internet, no ar, né, como a gente pode dizer assim, na nuvem. Né, tem um lugar que você pode acessar tão facilmente. Essa geração tem fácil acesso à palavra de Deus. Apesar de ter esse acesso tão facilitado à palavra de Deus, muitos não conseguem colocar em prática aquilo que têm acessado. Muitos não têm experimentado na sua vida diária, nem um dia sequer da semana, aquilo que recebeu no culto de domingo. Aquilo que ouve indo trabalhar, aquilo que para no seu, mesmo que seja um tempo do seu dia, para tentar entender a Bíblia, tentar entender a vontade de Deus, muitos não conseguem ainda colocar em prática. Não conseguem receber e viver a real transformação que a palavra de Deus tem para as suas vidas. A palavra do Senhor, ela gera e quer gerar nas vidas mudança. Por que eu preciso de uma mudança? Por que eu preciso mudar algo na minha vida? Só aqueles que estão perfeitamente, completamente felizes, dão glória a Deus. Todo mundo, então ninguém precisa de aperfeiçoamento? Aleluia! Ninguém precisa mudar nada? Aleluia! Ninguém precisa de transformação, porque é isso que a palavra quer, gerar transformação na vida daqueles que precisam. Eu preciso de transformação em muitas áreas da minha vida. Você precisa? Tem alguma área na sua vida que ainda que tem falta, que você tem falta de conhecimento, que você precisa melhorar? Tem alguma parte da sua vida que você parou hoje e pensou, nisso aqui ainda não consegui vencer? Isso aqui ainda não tive entendimento para romper. De novo está acontecendo comigo. Então a Bíblia, ela não é apenas um livro de frases bonitas. Fala para a pessoa do seu lado, a Bíblia não é um livro de frases bonitas. A Bíblia não é um manual de curiosidades do que aconteceram nos tempos passados. Pode falar, pode falar. Agora fala com convicção, a Bíblia é a voz de Deus para a sua vida hoje. Porque a Bíblia é viva hoje, ela tem efeito hoje, ela pode mudar vidas hoje, ela pode salvar vidas hoje. Quem dá uma glória a Deus? Aleluia! O Salmo 119 quer dizer isso, ele significa que a palavra não é apenas para enfeitar estantes. A Bíblia não é apenas para um livro de ficar aberto lá na porta do seu comércio, para chamar, para atrair clientes. A Bíblia aberta sozinha não tem efeito algum. A Bíblia aberta, parada, não tem efeito algum se você não ler e colocar em prática o que está escrito ali. Quem está entendendo, fala Deus. A Bíblia não é para ser colocada na estante da sua casa, no versículo que você mais gosta, e o dia que está chovendo, relampejando, no dia que está um trovão muito forte, tudo escuro, tremendo a casa dos trovões, você correr lá e ler no seu versículo favorito. Só quem teve bisavó e avó com a Bíblia desse tamanho sabe o que eu estou falando. Que adianta, né? Um versículo num dia ou dois, talvez, no ano. Põe a mão no seu coração e fala, não vai ser assim na minha vida. Eu não vou ler a palavra uma vez ou duas no ano, não, eu vou ler todos os dias. Eu vou buscar a voz de Deus todos os dias, porque eu sou dependente da voz do meu Senhor todos os dias. Aplauda a palavra de Deus, aleluia, mais uma vez. Tem gente que usa versículos da Bíblia para condenar as pessoas. Tem gente que usa versículos isolados para defender a sua tese de como ele acha que a vida deve ser.
Você conhece alguém assim? Não, né? Pega frases, pega palavra, pega versículos, pega lá um texto e fala, é por isso que eu acredito que todos serão salvos. É por isso que eu acredito em tantas heresias que tem aí no mundo que você já ouviu. Porque não quer obedecer a palavra. Quer pegar contextos, quer pegar texto fora, né, do contexto da sua vida, para que ele exerça a fé debaixo daquele versículo e pronto, eu vou defender a minha história de vida aqui nesse versículo. Mas a Bíblia significa luz para os meus pés. Fala isso para você. A Bíblia é luz para os meus pés. É o caminho que eu quero seguir. Amém? Então hoje, será que você tem acumulado conhecimento? Ou você tem realmente vivido aquilo que você já aprendeu na célula? Aquilo que você já aprendeu nos outros cultos, no arena? Aquilo que você já aprendeu em evangelismo? Está só acumulando dentro de você? Ou você tem tentado viver aquilo que você ouve? Em primeiro lugar, a Bíblia não é só informação, é transformação. Fala para a pessoa perto de você. A Bíblia não é só informação, a Bíblia é transformação. Tem gente que trata a Bíblia como um livro de citações motivacionais, como uma coleção de histórias, como qualquer outro livro de histórias. Um livro de poesias, por exemplo, que você, quando está apaixonado, gosta de ler e ouvir. Apesar de a juventude ter escrito um livro de poesias. Então, vai lá na Bíblia, também tem poesia para você ler na Bíblia. O autor de Hebreus declara, no capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus é viva, aleluia, e eficaz, quer dizer, ela tem efeito. A palavra de Deus é viva e ela tem efeito. A palavra de Deus está viva, ela é viva e ela pode causar algum efeito. Ela tem todo o poder para causar efeito na vida das pessoas. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Meu Deus, isso é muito forte. Aqui está completamente claro que nós somos corpo, alma, né, e espírito. Espírito, alma e corpo. Que o Senhor, ao nos criar, Ele nos deu o seu fôlego de vida, o Espírito que fez a alma se tornar vivente. Aqui fala que a palavra, ela é apta para dividir, ela é apta para separar a alma do Espírito. Para você discernir aquilo que é do seu coração, para você discernir aquilo que é do Espírito, porque nós somos Espírito, alma e corpo. Então isso significa que a Bíblia vai muito além de informações, que a Bíblia vai muito além de transformar a nossa mente, mas ela expõe a intenção do nosso coração, para quê? Para a transformação do nosso caráter. Então sim, todos nós precisamos de transformação em alguma área da nossa vida, até que Jesus volte. Até que Jesus volte, nós precisamos melhorar em algo na nossa vida. Até que Jesus volte, vão aparecendo circunstâncias, vai aparecendo situações para que o nosso caráter seja moldado e a gente coloque em prática a palavra do Senhor. Quem pode dizer amém? Quem está entendendo? Fala amém. Então, aquele que é crente verdadeiro não lê a Bíblia apenas para saber o que está escrito, apenas para entrar em debates. Aquele que é cristão mesmo, lê a Bíblia, porque sabe que tem que ser transformado por ela, porque sabe que só ela pode ajudar a melhorar alguma coisa na sua vida. Todas as áreas da sua vida. E em segundo lugar, saber versículos não substitui viver a verdade. Ixi, fala isso a pessoa do seu lado. Fala, aquele versículo lá que você decorou, sabe aquele versículo lá que você sabe de cor? Não substitui você colocar em prática o que está escrito lá. É muito bom eu ter versículos decorados, é muito bom eu saber onde está escrito o que eu quero dizer, muito bom, mais importante que isso, é você colocar em prática, e as pessoas verem que você está dando testemunho daquilo que você está decorado no teu coração, daquilo que está inerente, que pertence a você, que já sabe tão
Você sabe de algum versículo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, do outro lado agora. Você sabe algum versículo assim que anos você sabe o que está escrito do começo ao fim, né? E sabe onde que está, você pode falar. É importante, não estou dizendo que não pode saber, muito importante. Mais importante é você colocar em prática isso que você sabe. Então é importante você saber sim. Sabe alguém que entende e sabe o que está escrito ali muito bem? O diabo. O diabo sabe o que está escrito. Mas ele não obedece o que está escrito. E ele não quer obedecer o que está escrito. Por isso que ele não tem revelação do nosso Deus. Por isso que ele não tem salvação. Porque ele não quer obedecer. Ele usou a palavra do Senhor. Ele usou a própria Bíblia para ir contra Jesus. Não foi? Jesus... lança aqui para baixo, que Deus vai mandar os anjos segurar. Transforma essas pedras em pães, porque o Senhor falou que você pode, né, no nome dEle. O que mais que o diabo falou? Tudo. Aí Jesus falou o quê? Para trás de mim, Satanás, está escrito. O diabo dizia, está escrito, porque ele sabe muito bem, mas ele não vive. E Jesus dizia, está escrito. Não tentará o Senhor seu Deus, somente a Ele você adorará. E o diabo? Por quê? Jesus estava confiante na palavra, ele sabia o que estava escrito, ele estava determinado a cumprir tudo o que estava escrito. Você tem essa determinação no seu coração? Quero buscar a Deus porque a voz dele é tudo o que eu preciso. Eu quero buscar a Deus porque eu quero entender o propósito de eu ter nascido. Você tem essa convicção no seu coração? Essa passagem do diabo enfrentando a Jesus mostra que decorar os versículos sem viver o que tem no seu coração é inútil. É inútil. Em Mateus 4,4, Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então não é só de churrasco, porque o churrasco com pão também é bom. Pão todo dia, nem só de pão viverá um homem, nem só de comida para esse corpo físico, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E onde está a palavra? A Bíblia. Ou seja, não é apenas saber o que está escrito, é viver o que está escrito. E é perigoso quando a Bíblia se torna um acúmulo de conhecimento histórico. É perigoso. Eu já sei. Eu já sei. Você conhece algum crente assim? Eu já sei, então por que você não está lá vivendo? É crente muitos anos. Eu sei que está escrito isso aí. Não precisa me falar, não. Eu conheço. Você começa a falar, começa a explicar, começa, né, a colocar a palavra de Deus diante da pessoa. Sabia sim, eu sei. Então por que não mudou ainda? Então por que sua vida não está diferente ainda? Então por que você está reclamando tanto ainda? Então, só ter o conhecimento, só ter a teologia e não ter o Espírito Santo te ajudando a colocar em prática é inútil. Não muda, não transforma o caráter. Então, o verdadeiro discípulo aplica a palavra do Senhor dia a dia. Eu preciso deixar que a palavra molde as minhas escolhas, molde a minha vida, molde as minhas atitudes, molde os meus pensamentos. Eu preciso que ela renove a minha mente, que ela restaure dentro de mim as minhas emoções. Principalmente isso, quando eu tenho a palavra do Senhor, o meu espírito vivo, o meu espírito em chamas pela palavra do Senhor, eu vou conseguir dominar as minhas emoções, porque as minhas emoções querem controlar tudo. A minha emoção, a minha alma quer controlar o espírito. As minhas emoções querem controlar o meu corpo. E se eu deixo minhas emoções controlarem o meu corpo, o que está escrito? Com grandes trevas eu vou estar. Se eu vivo por aquilo que eu sinto, se eu vivo por aquilo, né, que eu tenho deixado descer no meu coração, que não é a palavra do Senhor, com grandes trevas, minha alma, o meu corpo vão estar. Então eu preciso do meu espírito vivo, o meu espírito está vivo, conectado, aceso, quando eu ouço a palavra e aplico ela na minha vida. E tento aplicar, porque não é difícil ouvir a palavra de Deus. Hoje, como a gente viu no começo, a gente tem acesso fácil da palavra do Senhor, sim ou não? Sim ou não? Onde a palavra é do Senhor, Jesus disse, né? Todo mundo vai ouvir a minha palavra, todo mundo vai ouvir, tem livre acesso hoje, fácil acesso hoje.
Todo mundo vai escutar a palavra de Deus? Sim, mas o que diferencia é colocar em prática. Como você vive a palavra do Senhor? É fácil ouvir, agora é difícil colocar em prática. É por isso que nós estamos nos santificando, buscando santificação até que Jesus volte. É tentando todos os dias, o aperfeiçoamento, como o Senhor nos diz. Buscando todos os dias, ao acordar, no nosso descanso, todos os dias, colocar em prática a palavra do Senhor até que Ele volte. Terceiro, a palavra é alimento diário, não é estoque de emergência. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas só procuram a Bíblia, só procuram a igreja, só procuram vídeos cristãos, músicas cristãs, quando estão em crise. Quando já está tudo pegando fogo, quando já está tudo estourando, explodindo. Quando já está lá no leito do hospital, que lembra. Não pode. Cutuca a pessoa do seu lado, fala, não pode, só nas emergências. Não, fala, tem que ser todo dia, para você estar forte, e aí não precisar chegar na emergência. Quem pode dizer amém? Aleluia. Jesus nos ensina a pedir ao Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, assim como a gente precisa do alimento para esse corpo, precisa ficar de pé, né? Então, para ficar de pé, a gente tem que comer. Come, crente come, aleluia, para ficar de pé. Para sustentar esse corpo que a batalha não é para qualquer um não, né? Então, Jesus nos ensina a pedir ao Pai também que nos dê a palavra dele todos os dias, para que a gente seja alimentado no Espírito todos os dias. Fala a pessoa do seu lado, é todo dia, querida, todo dia, a palavra do Senhor é todo dia, aleluia. Então assim, nós precisamos diariamente de alimento para o nosso espírito, e o Espírito vai sustentar e dar força para a nossa alma. Aquele crente que é de emergência busca a Bíblia apenas no desespero, mas o discípulo se alimenta da palavra todos os dias. Em quarto lugar, quem pratica a palavra constrói para a eternidade. Quem pratica a palavra está construindo a sua vida para a eternidade. Jesus nos contou a parábola de 2 construtores, Mateus 7, 24. É Jesus falando. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu porque estava fundada sobre a rocha. Agora, fala comigo. Ouvir a palavra, praticar a palavra, ser prudente. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Fala comigo, ouvir a palavra, não praticar a palavra, ser insensato. Então Jesus deixa bem claro que o conhecimento sem a prática é como areia. O conhecimento sem a prática é frágil. O conhecimento sem a prática, diante da tempestade, se vai. Quem não pratica o que lê, Jesus está dizendo, é insensato. Quem não pratica o que lê, Jesus está dizendo, é imprudente. Quem não pratica o que lê, ele está se opondo à razão. Jesus diz como deve ser construída a nossa vida, Jesus diz como nós devemos nos comportar, Jesus diz que nós daríamos testemunho para as pessoas aí fora de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas eu vou fazer isso quando eu coloco a palavra dEle em prática, aí eu vou ser sensato, chamado de pessoa sensata, mas
Aquele que não tem paciência, aquele que quer uma construção rápida, aquele que quer um milagre rápido, eu preciso agora, eu não tenho paciência de esperar uma palavra, eu não tenho tempo para ir na igreja, eu preciso agora de uma transformação na minha vida, eu não tenho tempo para esperar Deus responder, na vontade de Deus responder. Esse Jesus está chamando, você é um insensato. Constrói rapidamente o seu alicerce, constrói rapidamente a sua vida, desenrola, ele toma logo decisão, sem pensar, sem orar, sem falar com Deus, sem entender o que a palavra diz sobre aquele assunto que ele precisa resolver a sua vida. A areia está construindo a sua casa, a sua vida sobre a areia. E Jesus diz, foi grande a sua queda. Mas quem coloca a palavra em prática, constrói a vida sobre um fundamento inabalável. Quem coloca a palavra de Deus em prática, Jesus está dizendo, constrói a sua vida com sabedoria. Então não basta eu ouvir a palavra, eu preciso colocar em prática. Jesus disse, ele coloca em prática, esse vai ser um homem chamado de sensato. Isso é ser sábio. E esta é a sabedoria. Não é quando nós ouvimos, não é quando nós lemos, é quando nós vivemos aquilo que nós sabemos e queremos para a nossa vida. É isso que define a nossa fé. Porque os desafios, os problemas, vêm para os dois, para os tolos e para os sensatos, para os insensatos e para os sensatos. Os dois tipos de vida vêm traições, os dois tipos de vida vêm as decepções, vêm os medos para as duas pessoas. O sensato e o insensato, mas aquele que escolhe basear a sua vida na areia, ele se desespera com o desespero, ele se deixa dominar com o medo, ele não consegue superar, não consegue vencer, ele não consegue ver a saída para os problemas, para as decepções da vida. E o que distingue, o que diferencia uma pessoa prudente de uma pessoa insensata, não são as circunstâncias da vida. Fala a pessoa do seu lado, porque as circunstâncias ruins, as aflições, vêm para todos, para todas as pessoas, para todas as pessoas. Não são as circunstâncias da vida que vão diferenciar o tolo do sábio, porque os dois ouviram a palavra, sim ou não? Jesus está falando que os dois ouviram a palavra, aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não pratica. Então todo mundo aqui hoje está ouvindo a mesma palavra. Espero que sejam todos sensatos aqui em nome de Jesus, que sejam conhecidos por Jesus como uma pessoa prudente. Quero ouvir um amém. Então a diferença é que alguém vai decidir, além de ouvir, também praticar a palavra do Senhor. Essa é a diferença entre o tolo, essa é a diferença entre o insensato e o sensato. Porque os dois ouviram a mesma palavra. Então a pessoa que escolhe pôr em prática, tem a palavra de Deus como regra de vida. A pessoa que decidiu que a palavra do Senhor é estabelecida para a minha vida, eu quero me dar bem nessa vida, eu quero ser um vencedor, eu quero superar os desafios da vida, ela tem como base a palavra do Senhor, é regra para a minha vida. Eu tenho isso na minha vida, não vou ouvir outra base na minha vida, eu não quero ouvir outro tipo de direção, eu quero a palavra de Deus. Quantos têm isso na sua vida? Quantos querem a palavra do Senhor? Então você tem que ter isso na sua vida e dizer para você mesmo, eu não tenho outra opção. Eu não quero outra opção, eu quero a palavra do Senhor, porque ela é vida para a minha vida, então eu quero ter vida em abundância nessa terra, então eu vou praticar a palavra de Deus, amém? Você pode dizer isso para você? Então coloca a mão no seu coração e fala assim, eu não tenho outra opção, eu não quero ouvir outra opção, eu só quero a Ti, Jesus, eu só tenho a Ti, Jesus. Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor, que quer nos ver bem em todas as áreas da nossa vida. Além de dar a palavra dele, ele fala que vai estar com a gente todos os dias, amém? Dá uma glória a Deus aí pela presença do Senhor. Então alguém pode até te dizer, mas eu ouço a palavra de Deus, eu acredito na palavra de Deus, eu tenho fé na palavra de Deus, eu tenho, eu sei que é verdade. Por que eu não consigo vencer os problemas? Se eu acredito na palavra de Deus, eu sei que está escrito lá, eu tenho para a minha vida que é verdade. Eu tenho fé, fala comigo, fé. Aí vem Tiago e nos diz, a fé sem obras
Então não adianta eu dizer que eu tenho fé, não adianta eu ouvir. Eu tenho que ouvir, é necessário, mas eu tenho que colocar em prática, porque a fé sem obras é inútil. Ter fé é inútil você acreditar, é inútil você falar que acredita num Deus Todo-Poderoso, é inútil. Se você não fizer as obras, colocar em prática aquilo que você acredita. Então a palavra de Deus não vai fazer diferença nenhuma na sua vida, se você não fizer o que ela te diz. É de extrema importância que você ouça a palavra de Deus. Fala um amém. Fala amém, levanta sua mão direita e fala: Senhor, eu entendo que é importante demais para a minha vida ouvir a tua palavra, porque isso aumenta a minha fé. Amém? Mas é essencial que você viva o que você ouve da palavra de Deus. Você dá tanta importância para o que as pessoas falam sobre você. Você dá tanta importância sobre o que falam sobre a sua roupa. Você dá tanta importância nos likes que dão naquilo que você posta, nos passeios que você faz, na sua vida lá na internet. Você se importa tanto. Por que com a palavra de Deus você despreza tanto? Por que você ouve os comentários e você se alegra? Ou você ouve os comentários e você se entristece? E com a alegria você fala: então o que eu estou fazendo está certo para as pessoas. Eu estou tendo muitos likes. Então está certo, as pessoas estão gostando. E por que com a palavra de Deus você se importa tão pouco ou quase nada sobre o que ela diz sobre você? Hoje a nossa maior necessidade é de ter Jesus como alicerce sobre a nossa vida. Todos os dias, Jesus tem que ser o alicerce dos nossos dias, todos os dias. Porque quando Ele está presente na nossa vida, todos os dias, eu posso até chorar, mas Ele vai trazer de volta a alegria. Eu posso até estar em dificuldade, mas Ele vai trazer de volta a esperança, Ele vai trazer de volta o perdão, Ele vai nos dar a salvação. Ele pode fazer tudo novo na nossa vida, se Ele está conosco todos os dias. Pode dizer aleluia, obrigada, Senhor, porque o Senhor não desiste de mim. Pode dizer aleluia, porque o Senhor não desiste de mim. Aleluia. Então a Bíblia, ela não foi escrita para encher a nossa mente, mas para encher a nossa vida de propósito. Dá um glória a Deus. Fala a pessoa do seu lado: a Bíblia é para te dar um propósito nessa vida. Deus não busca especialistas em versículos, aqueles que conseguem decorar, somente decorar. Deus não busca essas pessoas, aleluia. Deus busca filhos que sejam obedientes à sua voz. Ele quer filhos que alegrem o seu coração. E os filhos que alegram o coração do Pai são aqueles que são obedientes. O desafio para você hoje é deixar de ser um acumulador de conhecimento e se tornar um praticante da palavra. Quero ouvir um amém? Aleluia! Em Salmos vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, o alicerce de uma construção é algo que não se vê. Sim ou não, Amanda, arquiteta Almeida? O alicerce não se vê, que está embaixo, porque ele é a base, não é? Mas é justamente isso, é exatamente isso. Aquilo que não se vê é o que vai te dar sustentação na hora da sua crise. Põe a mão no seu coração e fala: Espírito Santo, eu não consigo te ver, mas eu te agradeço por cada sustentação que você me deu, por cada suporte que eu recebi seu no dia da minha crise, no dia da minha aflição. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Aleluia. Fica de